que eu vou falar aqui um pouco desse sonho 477. O que eu fiz, como eu falei, eu estou voltando para as mensagens do Senhor, né? A gente volta para dar uma revisada. A gente não quer que as coisas simplesmente passam por passar, né? E eu fiz só aqueles riscozinhos que eu vou falar aqui agora para a gente lembrar. Esse é o sonho 477. Para os novos, então, você pode entrar aqui no canal e você vê aqui Erim, tá? Aí no Erim aqui você pode dar um clique aqui no Erim que vai abrir todos esses sonhos e os últimos sonhos estão aqui no final. Eu já venho seguindo ela já há um certo tempo, né? Muito bem, então, do sonho 477, que eu vou falar agora, a intenção é tocar isso, depois eu vou tocar a mensagem do pastor, e depois o sonho 478, nós estamos indo muito bem em tempo hoje. Então, eu só vou pegar aqui as coisas que o senhor falou, as certas mensagens, só para tirar aquela linha, que nós já passamos por isso antes. Aqui nós vemos Jesus falando para Erim, cuidei de você e da sua casa. Então, lembre-se muito bem, aos novos, tá? Que ele está falando da noiva, tá? É claro, talvez nem todos estão na mesma linha, tá? Mas isso aqui é certamente um ponto de referência para a noiva, tá bom? Então ele falaria, cuidei de você e da sua casa, se você confia em mim para toda a sua renda, e ele falou, e confia, então por que continua a se preocupar? Realmente muito interessante isso, né? Se a gente acredita que todos aqui ouvindo esse live, eu acredito que vocês... deixa eu pegar esse microfone aqui, está perturbando, segurando esse copo aqui. Eu não ia falar agora, eu decidi falar, né? Porque só tem o pastor agora. E... A gente tem essa tendência em confiar no Senhor e ao mesmo tempo se preocupar. Eu acho que, sinceramente, pode ser talvez até todo ser humano, tá? Mas é difícil falar sobre isso. Sempre há essa preocupação. Como é que eu vou pagar a luz? Onde é que eu vou tirar isso aqui? Onde é que eu vou tirar aquilo ali? Quem vai comprar o bujão de gás? Não é isso? Quem que vai pagar o aluguel? Etc, etc. Isso continua para sempre, não é verdade? E o Senhor fala que eu cuidei de você e de sua casa. Né? Outra mensagem aqui você vê que ele falou para a irmã olhar todos os pássaros no quintal dela e ele falou para ela, quem que você vê aqui que está passando fome? Ele falou, não, todos estão bem saudáveis, gordos, etc. Né? Será que eu estou alimentando esses pássaros muito? O Senhor falou, não é você que está alimentando, é eu que estou alimentando, porque quem te dá a renda para você comprar por esses pássaros? O Senhor está acima de todas as coisas. Gente, vou falar uma coisa para vocês, tá? Para aqueles, principalmente aqueles que o Senhor está trabalhando neles, não há nada em qualquer segmento da sua vida que não tem Ele como origem, tá, gente? Pode confiar nisso. Em todos e qualquer, e eu acredito que você foi selecionado no ventre da sua mãe, né? Aliás, no ventre da sua mãe. Você foi selecionado no início dos tempos, antes da fundação dos tempos. Mas o Senhor viu você já nascendo no ventre da sua mãe, você foi determinado para nascer nesse tempo. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Não teve nada que você passou nessa vida. De todas as sujeiras e anarquias e porcarias que o João fez, o Senhor sempre estava conosco. Sempre. Tá? Sempre estando conosco em todos os segmentos de nossa vida. Agora ele está se mostrando, né, que ele está mesmo. Eu cuidei de você e de sua casa. Através dos sonhos que você ouviu ele falando, você sabe que é verdade. Sempre esteve conosco. Então, por que se preocupar? Aí está o detalhe, né? Por que se preocupar? Quem vai comprar o bujão? Né? Continuando então, a gente tem que pensar mais sobre isso. Ele falou aqui, ele continuou falando, Erim, se você só confia em mim para a renda, mas não para o resultado? Interessante isso aqui, pensa bem isso que ele falou. Você confia em mim para a renda, mas não para o resultado. Se você está 100% à minha misericórdia, ou seja, se você está 100% com Ele, para todas as coisas que entram e saem, então qual é a sua responsabilidade? O problema aqui, é claro, que
a nossa irmã estava interferindo no trabalho que ele estava fazendo nela, né? Ele já falou que ela confiava na renda e o Senhor confirmou que ela realmente confia, mas não no resultado. Então ele falou para ela, Malquita, se você está 100% a minha misericórdia, tá? Eu confio no Senhor em todas as coisas. Tudo é dele. Não palavras, mas realmente as coisas que entram e saem. Então qual que é a sua responsabilidade? O Senhor pergunta. Ele falou, é para ficar no meio de mim, para bloquear minha passagem, ou ficar de lado para permitir que eu trabalhe? Então a irmã, sem saber, estava na realidade confiando algumas partes com o Senhor, mas outras partes não. Interessante isso aqui, pensa aqui para você ver. Será que em todos nós, eu acredito que sim, tá, gente? Eu acredito que é em todos nós assim, tá? Tem certas coisas que nós acreditamos no Senhor 100%, mas as outras coisas a gente está até interferindo no trabalho que ele está fazendo com a gente. Afinal de contas, quem que vai pagar o IPTU? Quem que vai pagar o gás? Etc, 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 né? Ela continuando aqui, ela, né? Depois você pode pensar, né? Depois desse tempo todo gasto, é realmente maravilhoso a nossa irmã, tá? É maravilhosa as coisas que ela escreve. Tem muitas coisas que ela não precisava escrever, mas ela escreve para o nosso próprio bem. O Senhor, que é perfeito, escolheu uma pessoa para fazer esse trabalho perfeitamente, né? No meu caso, por exemplo, se fosse eu para descrever essas coisas que o Senhor está me mostrando, tem certas coisas que eu ia colocar como sigilo. Não, isso é coisa pessoal. Mas a nossa irmã aqui não tem a mínima preocupação nessas coisas pessoais. Nós, olha, aqui ela está falando, Pai, esta cirurgia me humilhou muito. Quer dizer, ela estava com o Senhor, ela conversou com o Senhor sobre a cirurgia, e o Senhor falou para ela esperar até que ela seja curada. Eu acredito que foi exatamente isso. Mas ela decidiu fazer a cirurgia. E o Senhor não parou ela. Aliás, o Senhor estava na sala de cirurgia com ela. Quando ela falou para ele o sonho passado, vocês lembram? O Senhor estava lá, por que você não me parou? Você não me parou? Gente, olha, eu não vou fazer pouco caso disso aqui não, tá? Isso é extremamente difícil, tá? Quanto mais você conhece a natureza humana, quanto mais você conhece o poder de Deus, você começa a ver certas coisas, que realmente o homem, por si só, tem esse bloqueio de se dar completamente para Deus, tá? Eu falo isso com uma certa tranquilidade, viu, gente? Quer ver outro exemplo aqui muito claro? Lembra de Abraão? O Senhor não prometeu para ele várias coisas, ele não tinha filhos. A esposa dele decidiu dar uma outra mulher para ele ter filho. Tá vendo como é que é as coisas? E se você for pela Bíblia, você vai ver muitos e muitos exemplos assim. O Senhor vem e fala uma coisa e a gente começa a analisar pela mente humana, pelos olhos humanos e não olhos espirituais. Aí o que acontece? Acontece que a gente acaba fazendo as nossas próprias coisas. Agora o Senhor deixa acontecer. Ele não deixou lá a mulher lá ter um filho com Abraão? Ele não deixou aqui a cirurgia humilhar ela? Agora, o Senhor podia ter falado para ela, por exemplo, aqui, um certo exemplo, eu falei para você, se você fizer, vamos dizer assim, ele fala do futuro, se você fizer essa cirurgia, vai te doer muito, por muitas semanas, você vai ficar metade do seu corpo dormente, vai doer demais, você vai ficar quase sem fazer nada, imóvel. É interessante, pelo menos nas coisas que ela escreveu aqui, ele não falou. Mas eu acho que ele falou para ela, se eu voltar, falou para ela esperar que ele ia curar ela. Ela decidiu fazer assim mesmo. Eu estou passando mais ou menos por essa coisa. Eu tenho uma coisa aqui na garganta, né? Fica saindo pus constantemente. Eu estou tomando remédio, etc, etc. Mas e o que acontecer daqui 2 semanas quando eu parar esse remédio, etc, etc? Será que eu vou seguir ainda fazendo exames disso, aquilo, outro e passar por uma cirurgia?
Isso está na minha cabeça, gente. Né? Porque eu estou começando a achar que de repente isso que eu estou na garganta é um fardo meu, mas eu não sei, na realidade ninguém sabe, né? Na realidade ninguém sabe. Então, gente, olha, aqui está a coisa que eu quero falar. A natureza humana é contrária à natureza de Deus, se você quiser colocar dessa forma. É extremamente difícil para a natureza humana se encurvar perante a natureza espiritual, ou perante nosso Deus. A natureza humana luta, briga, xinga, do jeito que vocês quiserem falar, né? Severamente contra o espírito. E não quer largar de forma alguma todas essas coisas, porque a carne, a natureza humana, não confia no espírito. Quando o espírito fala, vem aqui, a natureza humana fala, eu não sei se eu posso confiar em você. Está aqui que você vê inúmeros exemplos na Bíblia, inúmeros. Rei Davi, vai pôr no nome aí. Inúmeros. Que Deus vem, fala alguma coisa, passa uma semana já com uma coisa falada. A gente não pensa, por exemplo, a carne não pensa, por exemplo, que as palavras de Deus nunca caem por chão. Nunca. Nunca. 1 milhão de anos, daqui a 1 milhão de anos, se você tem uma coisa escrita e fala com Deus, é a mesma coisa, nada vai mudar. Porque ninguém no céu, na terra, ou em qualquer lugar que você quiser pensar, tem a autoridade de apagar as palavras de Deus. Ninguém tem. Por isso que fica sempre válida por toda a eternidade. Então eu queria falar isso aqui para vocês. Uma das coisas mais lindas que eu já vi, estou falando aqui, tá? Ele falou no 478, sonho, é que nós, os remanescentes, eu espero que eu sou um deles, né? Você vai viver 100% dependendo dele, em tudo. Gente, eu sinceramente, pessoalmente, eu quero muito chegar a esse tempo, tá? Viver 100%, você não sabe a comida do almoço, você não sabe a comida da janta, você não sabe nada de nada, absolutamente nada. A sua responsabilidade somente será as almas que o Senhor entregará a você. Ou entrega a você ou vai te levar não sei aonde, né? Você não vai ter nenhum contato de qualquer forma sobre essa terra. Ou seja, você que está na sua casa, vai ser como uma mão vem debaixo da sua casa e levanta, vamos dizer assim, uns 50 metros do chão. Quer dizer, tudo conectado à sua casa, esgoto, eletricidade e etc, e etc, e etc, não está conectado na sua casa mais e aí o inimigo não tem mais poder sobre você. Eu realmente estou esperando esse tempo demais. Eu já pensei nisso uma vez. Eu tenho a impressão que no céu não é muito diferente disso não, sabe? Eu tenho a impressão que no céu também há essa dependência do Senhor. Continuando aqui então, deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa. Jesus falou que eu sou o Deus que sabe, que compreende, que dá e até tira. Eu até dou uma vida em sacrifício por outra. Né? Tranquilo isso aqui, né? Está em controle absoluto de qualquer situação. O Senhor fala mais uma vez, embora eu não exija nada desses animais ou pássaros, quando eles estavam olhando os pássaros no quintal dela, eles ainda são obedientes à minha voz e totalmente sujeitos a mim. Eles não são animais domésticos treinados que são sujeitos aos seus donos. Em vez disso, eles são livres e os anjos do céu governam sobre eles.
Basta ver quanto me importo com ele. Olha como são lindos. Ele criou eles, eles são lindos, né? E os animais, sem ter a promessa de ser filho ou filha dele, estão totalmente sujeitos, são totalmente obedientes à voz dele e totalmente sujeitos a ele. Os animais sabem quem ele é. E não há dúvida nos animais sobre nada sobre o nosso Senhor, sobre o Deus deles que vai dar tudo para eles. Né? Então, de repente, o homem poderia aprender dos animais, dos pássaros aqui, né? Continuando aqui, novamente, parece que o Senhor fala aqui, não se preocupe, pois você não está competindo comigo. Isso aqui, então, já veio um pensamento na minha cabeça desse negócio. O Senhor passou por... ele foi batido, ele foi chutado, ele foi cortado, ele foi ignorado por os que mais perto dele, todos fugiram dele, ele ficou só, completamente só, e aí passou por uma morte horrível, etc, etc, etc. Então você pode pensar, eu estou passando por esses momentos bem desagradáveis, aí você começa a comparar com ele. Será que eu estou sofrendo mais que Jesus? Erim, por todo aquele negócio que ela falou, e ela falou aqui, Senhor, ela falou que eu não suportei nada comparado a você. É o pensamento de muitas pessoas, é o pensamento natural, né, que você anda. Será que tudo isso que eu estou passando, será que eu estou sofrendo mais que Jesus? O que vocês acham? Eu vou colocar uma coisa aqui, que veio no meu pensamento, quando eu estava pensando sobre isso. O Senhor não falou isso, tá? Mas eu falo para vocês, nós não chegamos e nós nunca vamos chegar aos pés dessa competição, se tivesse uma, porque não tem. Se tiver, ele ganha. Sabe por quê? Uma coisa que às vezes a gente não pensa muito bem, né? Ele estava no seu trono de glória. Ele estava em toda a sua glória. Ele estava reinando o universo completo, em total alegria, em total prazer nas coisas que ele criou. Você vê aqui, ele adora, ele falou o pássaro, eles não são lindos? Ele acha lindo, lindo, lindo as coisas que ele tem criado pelo universo. Eu acho que é uma das fotos que eu tenho aqui atrás até. Aqui está a mão dele. Deixa eu mudar. Deixa eu apagar minha foto aqui. Aqui está a mão dele segurando só uma galáxia, mas na realidade ele segura todo o universo. Então ele estava nesse momento de glória, ele estava nesse momento de louvor. Agora vem a parte aqui, gente, que geralmente a gente esquece. Ele abandonou tudo. Ele abandonou uma das coisas que talvez foi mais difícil do que tudo. Ele abandonou, vamos dizer assim fisicamente, o Pai dele e o Espírito Santo. Os três que viviam por toda a eternidade. Chegou um momento em que ele teve de dar, temporariamente, o último abraço no Pai dele e no Espírito Santo. Depois de ter vivido por toda a eternidade, chegou um momento na qual ele não mais moraria, visitaria, abraçaria, ria e etc, 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 com o Pai dele, Abba, e com o Espírito Santo, para vir aqui para a Terra. Incluindo, claro, todos os momentos de glória dele. De tudo. Ele largou tudo para salvar a gente. Pensa nisso sobre isso. Se você já teve trabalhos bons, como eu tive, eu estava nessa empresa que eu instalava os computadores, eu era o manda-chuva lá, eu que pintava as ideias, eu que fazia o desenho da arquitetura, etc, 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 tudo passava pela minha mão. E depois de 7 anos
teve um conflito entre eu e o gerente, e eu acabei saindo do departamento dele e fui a um outro. Naquele departamento, gente, eu simplesmente virei ninguém. Eu era simplesmente ninguém. Então, eu saí de uma posição que eu tinha tudo passava pela minha mão, né? Foi uma posição que ninguém estava interessado se eu estava trabalhando na empresa ou não. Se você já passou por esse momento, você vai ver que dói, e dói muito, porque toda vez que você vai para a empresa, o pessoal costumava ver, João, agora ninguém está nem aí que você existe. Isso, gente, é um exemplo insignificativo do que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Ele largou toda a sua glória de legiões de anjos, etc, 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 etc. A alegria que ele teve em estar com o Pai, etc, 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 para vir aqui para a terra como um estranho. Né? Não era um estranho? Claro que era. Isso aqui a terra não é nem dele. Ele teve de apresentar ele pouco a pouco, até os perto dele reconhecer que ele é Deus. Então, não há, só nisso, tá, gente? É só nisso, eu acho, que não há, você e eu, nunca, jamais, por toda a eternidade, conseguimos até mesmo competir, que nem ele fala aqui, com ele. Por quê? Porque nem eu nem você jamais estaremos na posição que ele esteve. Ou talvez no futuro, quando você tiver sua galáxia, etc, etc, etc. Mas como o Criador, com as coisas e os sentimentos que o Criador passou. Tá? Só essa parte, não estão nem incluindo a parte que ele estava aqui na Terra. Só essa parte que ele largou tudo. Já deixa a gente muito para trás nessa competição aqui. Tá? Muito para trás. Né? A cruz seria a menor, talvez as coisas menor do que ele tem passado. Sinceramente. Ele ficar a saudade do pai dele, etc, etc, etc. Então eu só queria falar isso aqui sobre vocês, porque talvez isso veio na minha cabeça uma vez, e eu vi a Erin comentando aqui, e o senhor falou, não estou competindo com você. E ele não está mesmo. Mas eu quis falar só sobre isso aqui, tá? Que não tem nem como isso ser feito. Tá? Não tem nem como. Outra vez ele falou que eu estou preparando você em seus sonhos. Tá? Isso aí a gente sabe disso. E aqui está, mais uma vez, o Senhor fala, terminando aqui, ele fala, larga tudo. A tradução do Google aqui estava errada, deixa ir, quer dizer, né? O Google funciona 98% da tradução, mas olhando em inglês, o Senhor fala claramente, larga tudo e confia em mim. Aqui mais cedo ele fala, confia em mim para restaurá-la e curá-la. Ele falando essas coisas para ela, a Erin já sendo um ano mais nova do que eu, 58 ou 9, não lembro. Então você sabe que não vai durar para sempre, né? Quando você tem uma idade boa igual essa, né? Muita coisa começa a acontecer, né? Então as coisas estão para acontecer aqui. E é isso só que eu tenho aqui para esse sonho 477, tá? Eu vou então aqui agora passar a mensagem. A mensagem, cadê a mensagem? Aqui está, do nosso amado pastor Jones. Aqui está, a contradição do Messias. Que título maravilhoso, né? A contradição do Messias, pelo nosso pastor Jones. Um momento, por favor. Amém, amados, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então vamos meditar aqui.